Isso é uma figura mostrando a circulação hepática, tá? Em roxinho, né, você tem a circulação, em roxinho você tem a veia porta, certo? Que está trazendo o sangue do intestino, tá? De todos os órgãos intestinais. Você tem a artéria, que ela está em vermelho, que está alimentando, está oxigenando as células hepáticas. E nós temos em verde o ducto biliar, certo? Que é o ducto hepático comum, que está trazendo a bilis formada pelos hepatócitos, pelas células do fígado, que vão para ou o intestino ou vão ficar represados na nossa vesícula, né? Aguardando a gente ter o alimento, a alimentação, para soltar essa vesícula. A vesícula é importante no processo digestivo, vai emulsionar a gordura, vai fazer com que haja uma quebra dos elementos que passam pelo estômago para a gente poder absorver os nutrientes. Porém, gente, com o acúmulo dos tóxicos que vem da nossa alimentação, esse processo que vai começando, um processo inflamatório do intestino, que vai entrando substâncias tóxicas no organismo, os nossos hepatócitos eles vão começar a querer concentrar esses tóxicos. Quando eles começam a concentrar esses tóxicos, no início pode até ser fácil fazer isso. Porém, com o passar do tempo, cronicamente isso acontecendo, vai acontecendo de acúmulo de cálculos nessa estrutura verde aí, né? Nessa circulação verde, que é a circulação da bilis, né? A circulação biliar. Quando você vai aumentando essa pressão na bilis, você vai tendo uma repercussão, um aumento de pressão na parte venosa e na parte arterial também. Então, o que vai acontecendo? Vai acontecendo que vai havendo esse excesso de linfa, um aumento da pressão biliar, alterando a circulação do fígado, tanto da parte venosa quanto da parte arterial. Vai tendo esse aumento de pressão no ducto biliar, que vai tendo uma repercussão na nossa circulação hepática venosa quanto arterial. Quando você vai tendo esse aumento de pressão, gente, aquelas toxinas que o fígado deveria tirar via circulação, vai começando a acumular dentro do nosso sistema circulatório. E isso vai ainda assim aumentando a necessidade do nosso sistema linfático funcionar. No início, a nossa linfa, que está no corpo inteiro, mostrando aí nessa moça, começa ainda a continuar tirando o excesso de líquido que vai acumulando no nosso organismo, principalmente na circulação, na parte abdominal, por conta desse aumento de pressão que iniciou pela formação dos cálculos a nível dos ductos biliares. Só que isso vai aumentando a concentração de proteínas na circulação. Essas proteínas vão gerar um processo inflamatório que vai repercutir nas paredes dos vasos, no coração, e assim a gente começa a ter o processo de aterosclerose. Olha só que coisa mais interessante, tá? E aí, gente, vocês olham aí, ó, isso aí é o sistema linfático. Esse sistema linfático ele está agora sobrecarregado porque o fígado não está conseguindo jogar de uma forma mais fluida. Por quê? Porque o teu sistema está obstruído por conta de tóxicos que nós adquirimos com a alimentação. E como nós não aprendemos a limpar, tá? Eu tô falando aqui que eu venho de uma faculdade, eu nunca tinha ouvido falar disso, certo? Achava uma coisa extremamente fora da nossa realidade. E aí, o sistema linfático, aqui ó, no nosso ombro esquerdo, ele entra na nossa artéria, na nossa veia subclávia. Então, aquele acúmulo de tóxicos vai e entra na circulação. E vai começando a ter um efeito em cadeia. Por quê? Porque o local de desova desse processo, que é o fígado, ele está comprometido por conta dos cálculos biliares. Nesse ponto, gente, eu quero que vocês olhem
para essas glândulas do nosso organismo. O pâncreas, a adrenal, os testículos nos homens, os ovários nas mulheres. Vocês conseguem entender que essas glândulas, elas produzem hormônios necessários para a formação do nosso organismo? E aí, quando você tem esse aumento da pressão linfática ou essa dificuldade circulatória, as células nessas glândulas começam a ficar mais túrgidas. Elas ficando mais túrgidas, elas têm um menor aporte de oxigênio, um menor aporte de nutrientes, e aí elas começam a falhar. Você começa a ter um aumento no cortisol, você pode ter falhas na formação de testosterona, você pode ter falhas na formação de insulina, você pode ter falhas na formação da tireoide, e isso vai gerando o quê? Ah, eu estou diabético, eu não produzo testosterona, eu estou com uma fadiga adrenal, minha tireoide começa a não querer funcionar. Gente, vocês estão entendendo que esse tipo de coisa vai acabando tendo uma repercussão fisiológica global? Então, é isso que esse podcast falando da limpeza hepática que a gente quer colocar na cabeça de vocês. Porque esse processo ele é importante para começar a fazer com que o corpo consiga voltar à sua fisiologia natural. Por quê? Porque ele está travado. E isso vai repercutir a tua testosterona. Entende? Então, você chega no consultório, sabe o que você quer fazer? Você quer fazer um exame. Um exame para saber se a tua testosterona está normal, porque você está com pouco libido, você está cansado, a sua atividade, você não está conseguindo ter uma performance física adequada. Aí você pensa, minha testosterona está baixa. Aí você faz e o exame vem lá com a testosterona baixa. Aí você fala para o médico, eu preciso repor. Mas você entende que você está repondo uma testosterona aonde existe um testículo que não está produzindo essa testosterona, por quê? Porque ele está com pressão aumentada, ele está sujo, ele está intoxicado, ele não está na sua capacidade total para poder produzir a testosterona que você precisa. Então, o que a gente tem que fazer primeiro antes de repor a testosterona? A gente tem que limpar o sistema. E muitas vezes, quando você limpa o sistema, você consegue fazer com que aquele testículo volte a funcionar.